Abuso de menores. Como as testemunhas de Jeová encaram o assunto? Quando o assunto é abuso de menores, isso com razão mexe muito com os sentimentos de todos nós. Qualquer um de nós sente fúria e indignação quando ouve algum relato de abuso sexual. Antes de tudo, os produtores desse vídeo querem estender os mais sinceros sentimentos em relação a qualquer pessoa que tenha sofrido esse tipo de abuso. Alguns antagonistas das Testemunhas de Jeová têm feito e propagado acusações, como se nós não nos importássemos com esse crime, ou chegássemos até a recriminar uma vítima ou alguém que tenta expor essa situação às autoridades. Esse vídeo é uma exposição sobre o que as Testemunhas de Jeová realmente pensam do assunto, como agem em um caso de abuso de menores e, até certo ponto, expondo o que até mesmo nossas publicações dizem e como o assunto é tratado. É claro que uma coisa é a forma como o assunto é cuidado pelos anciãos da congregação, e outra coisa é a forma como é tratado pelas autoridades. Ter filhos é um grande privilégio que Deus dá aos pais, e eles têm a grande responsabilidade de educá-los e protegê-los, conforme diz a Bíblia em Efésios 6:4. Os anciãos podem dar um apoio aos pais por ajudá-los a encontrar na bibliografia das Testemunhas de Jeová matérias que vão ajudá-los a ensinar e proteger seus filhos. Porém, qualquer pessoa que demonstre ter conduta cristã pode estar achegada à congregação das Testemunhas de Jeová. Porém, Jesus falou de lobos em peles de cordeiros, e o apóstolo Paulo nos alertou sobre falsos cristãos. O apóstolo Pedro disse: além disso, muitos seguirão sua conduta insolente, e por causa deles, as pessoas falarão mal do caminho da verdade. Pessoas que aparentam ser o que não são estão presentes em todas as religiões, inclusive na religião verdadeira, mas também em todas as classes sociais e comunidades ao redor do globo. A grande enciclopédia Delta LaRousse define pedofilia como interesse mórbido pelas crianças, perversão sexual em relação às crianças. Porém, o conceito de abuso infantil não se limita às práticas sexuais puramente ditas, mas se estende a carícias feitas em uma criança com o desejo de se satisfazer sexualmente, ou até mesmo o envio de mensagens de texto de conotação sexual ou fotos explícitas, ação conhecida como sexting. A partir de agora, passaremos a nos referir a todas essas práticas de abuso sexual de menores pela sigla ASM. Tais práticas, para todas as Testemunhas de Jeová, são abomináveis. Se alguém lhe falou o contrário, tal como as Testemunhas de Jeová gostam de pedofilia, essa pessoa já tem a sua própria mente pervertida e não merece crédito. As Testemunhas de Jeová têm um elevado respeito pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e encaram o ASM como uma abominação moral, conforme diz Romanos capítulo 12, versículo 9. Mesmo pessoas que discordam das Testemunhas de Jeová teologicamente, tais como evangélicos e católicos, espíritas e pessoas de diversas religiões, ou mesmo pessoas sem religião, admitem que as Testemunhas de Jeová possuem um elevado padrão de moral. Muitos até mesmo criticam as Testemunhas de Jeová, dizendo que são rígidas demais. Queremos que todos os membros, principalmente as crianças, se sintam seguras. Os anciãos recebem treinamento bíblico a fim de ajudar a congregação como um todo e proteger nossas crianças. Criar um ambiente seguro para os pequenos é, sem dúvida, de suma importância nas congregações. Uma coisa, porém, que você deve saber é: os apóstatas que vão ao rádio ou à TV para contar ao mundo que há casos de ASM em congregações das Testemunhas de Jeová, na esmagadora maioria das vezes, não têm quaisquer motivos nobres. Tais pessoas quase nunca possuem, se é que alguma vez possuíram, o interesse de produzir alguma melhora no que tange a medidas protetivas, a fim de que menos crianças sofram as mãos de potenciais molestadores. Longe disso, o que quase sempre esses cidadãos desejam é difamar a organização que eles odeiam, a saber, as Testemunhas de Jeová.
Para os apóstatas, quanto mais vítimas de abuso sexual existirem dentro da organização das Testemunhas de Jeová, mais felizes eles ficarão. O que esses cidadãos desejam é que mais e mais crianças sofram às mãos de pervertidos sexuais dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Isso faz os apóstatas felizes. Por quê? Porque para esses cidadãos, tais casos serão usados para que eles possam difamar a organização que eles odeiam. Portanto, a melhor coisa que você pode fazer é ouvir o que as Testemunhas de Jeová têm a dizer sobre o assunto. Nesse vídeo, nós tentaremos explicar como as Testemunhas de Jeová agem, seguindo as orientações da Bíblia, em relação aos casos de ASM dentro da congregação. E a partir de agora, eu vou listar uma série de perguntas e tentar respondê-las de forma objetiva. Primeira pergunta: qual é o papel dos anciãos? Cada congregação possui um corpo ou grupo de anciãos. Esses homens não são peritos criminais nem psicólogos. São apenas pessoas com certa experiência religiosa que tentam cuidar da congregação em sentido eclesiástico. Eles recebem treinamento para tratar de questões específicas, mas são cidadãos iguais a nós. Ao contrário do que muitos apóstatas acham, não é papel dos anciãos resolver questões criminais. Não é papel dos anciãos resolver questões criminais, como se fossem juízes designados pelo Estado. O papel dos anciãos deve se limitar a assuntos religiosos. Quem deve cuidar de questões criminais são as autoridades, não os anciãos. Portanto, quando há uma acusação de ASM dentro da congregação, os anciãos têm uma função exclusivamente eclesiástica. Não espere que um ancião deva dar uma chave de braço num potencial pervertido, derrubá-lo ao chão com as mãos para trás, algemá-lo e exclamar: "Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode será usado contra você no tribunal." Não, isso não vai acontecer. Isso não deve acontecer. São as autoridades que têm o dever de fazer isso, não os anciãos. Então, quando o assunto é ASM e o acusado é um membro de alguma congregação, há duas perspectivas sobre como lidar com o acusado: religiosa e criminal. Os anciãos não vão tratar do acusado de uma perspectiva criminal. Quem fará isso são as autoridades competentes. E as autoridades competentes não vão tratar do acusado de uma perspectiva religiosa. Quem fará isso são os anciãos. Pergunta 2. O que acontece quando uma acusação de ASM chega aos anciãos? Antes de tudo, nós devemos ser francos. Você certamente admite que esse assunto é muito delicado. Então temos que tratar disso não como os apóstatas tratam. Eles criam a ilusão de que é um assunto muito simples de ser resolvido e tudo o que precisamos para trazer justiça aos ímpios é ter boa vontade. Não é assim que as coisas funcionam. Esse assunto é complicado, exige tempo para ser resolvido e é repleto de sentimentos antagônicos. As Testemunhas de Jeová não protegerão nenhum membro da congregação, seja quem for, que tenha cometido essa abominação moral. As Testemunhas de Jeová estão debaixo da lei e a cumprem. Quando os anciãos são avisados de que houve um caso de ASM, ou pelo menos uma acusação de ASM, cometido por algum membro da congregação ou alguém que frequenta a congregação, tanto a vítima quanto os seus pais ou responsáveis são avisados de forma clara que eles têm o direito de fazer a denúncia às autoridades competentes. Os anciãos vão cuidar do caso dentro da congregação de uma perspectiva moral e religiosa, de acordo com as orientações que receberam. Mas as autoridades vão cuidar do caso de uma perspectiva criminal. O ASM é um crime grave e é repudiado por toda a nossa sociedade e por qualquer organização religiosa de viés cristão. O poder público tem os meios legais de proteger as crianças de abusadores, e os anciãos estão cientes das leis quanto a denunciar abuso de menores. Portanto, quando os anciãos sabem de uma acusação de ASM, eles devem cumprir a lei e relatar o caso às autoridades. Do contrário, eles mesmos seriam coniventes com essa situação tão grave. Existe até mesmo um procedimento, que é o primeiro que se toma, em que 2 anciãos entram em contato com o departamento jurídico de Betel para saber os meios legais que devem tomar, mesmo que os responsáveis pelo menor decidam não denunciar o caso às autoridades.
Após conversarem com o departamento jurídico e receberem as devidas orientações dos meios legais do caso, eles serão transferidos para o departamento de serviços, para darem continuidade ao processo de comissão judicativa com o acusado, como é feito em qualquer caso de pecado que se fica sabendo dentro da congregação, caso ele seja um membro batizado, obviamente, da congregação. Os próprios anciãos também poderão fazer a denúncia às autoridades do potencial abuso, quer haja evidências ou não de que isso tenha ocorrido. Então, se houve uma acusação de ASM, haja ou não evidências disso, os anciãos devem relatar às autoridades. Eles vão fazer isso. É isso que eles são instruídos a fazer. Pergunta 3. Quem pode fazer uma acusação de ASM aos anciãos? Obviamente, vai depender da circunstância. A acusação pode ser feita pela vítima, pelos pais da vítima ou por uma confidente da vítima. Em qualquer um desses casos, a vítima será protegida pelos anciãos. Eles não vão obrigá-la a confrontar o acusado em momento algum. Sempre são designados 2 anciãos para investigar o assunto. E com base nos dados que eles coletam, pode ser ou não formada uma comissão judicativa. A maior parte das informações necessárias podem ser conseguidas com os pais da vítima. Visto que esse é um crime grave, os anciãos vão dar toda a atenção e dedicação ao caso imediatamente. Pergunta 4. Se houver uma acusação de ASM, o acusado será imediatamente desassociado? Não. Embora apóstatas acreditem que uma única acusação deveria ser suficiente para que alguém seja desassociado, não é assim que as coisas funcionam e, graças a Deus, não é assim. Ironicamente, os apóstatas são contra a desassociação, conforme já foi falado. Mas eles criticam quando um acusado de ASM não é desassociado imediatamente. E nessa contradição fica evidente justamente aquilo que já foi falado. Os apóstatas não têm interesse em lançar críticas a fim de que medidas protetivas sejam melhoradas ou sejam tomadas. Não é esse o objetivo deles. O objetivo é lançar críticas a fim de difamar a organização que eles odeiam. Quanto mais vítimas de pedofilia existirem dentro da congregação, mais felizes os apóstatas ficam. E eles têm culpa no cartório. Por quê? Porque eles também criam falsas histórias de pedofilia, prejudicando as reais vítimas. Porque quando falsas histórias são criadas, e acredite nisso, falsas histórias são de fato criadas. Não pense que não são. E visto que isso infelizmente acontece, e vem da parte de apóstatas, aí dificulta tudo. Aí os procedimentos são muito mais difíceis. Então os apóstatas têm culpa no cartório, porque eles fazem falsas acusações a fim de difamar a organização que eles odeiam e acabam prejudicando as reais vítimas desse abuso. E infelizmente, eu já vi pessoas deixarem de ser testemunhas de Jeová por ouvirem casos de ASM dentro da congregação, mas curiosamente eu nunca vi essa pessoa deixar de ser apóstata, mesmo sabendo que os apóstatas fazem falsas acusações contra as testemunhas de Jeová no que tange a ASM. Curioso isso. A vontade de muitos de nós é realmente sair no soco com um potencial pedófilo ou molestador. Tal sentimento de revolta é plenamente compreensível, pois todos nós temos o senso de justiça e repudiamos o ASM. Porém, tenha em mente que, seja de uma perspectiva eclesiástica ou criminal, ninguém pode ser culpado de um crime ou pecado sem provas, a menos que a pessoa, obviamente, confesse o crime. Nós podemos ver um exemplo na Bíblia sobre uma falsa acusação de abuso sexual. Em resumo, nós lemos no capítulo 39 de Gênesis uma história muito conhecida. A esposa de Potifar começou a reparar em José e a dizer: "Deite-se comigo." Mas ele se recusava. Assim, dia após dia, ela falava com José. Mas ele nunca concordou em se deitar com ela, nem em estar com ela. Então ela o agarrou pela roupa e disse: "Deite-se comigo." Mas ele deixou a roupa nas mãos dela e fugiu para fora. Então ela começou a gritar: "Vejam, esse hebreu quer fazer de nós objeto de riso. Ele veio me procurar para se deitar comigo, mas eu comecei a gritar ao máximo da minha voz. E assim que ele me ouviu gritar, deixou a sua roupa ao meu lado e fugiu para fora." Então Potifar o pegou e o entregou à prisão, o lugar onde ficavam detidos os prisioneiros do rei, e ele continuou ali na prisão. Nós vemos nesse relato um exemplo bíblico de uma falsa acusação de abuso sexual. Queremos expressar mais uma vez nossos reais sentimentos de compaixão para com as vítimas reais.
Porém, infelizmente, falsas acusações de abuso sexual existem. Apóstatas criam, por vezes, falsas acusações de ASM entre as testemunhas de Jeová, e isso prejudica as reais vítimas. Então, para que uma acusação de ASM conduza alguém à desassociação, deve haver provas ou evidências suficientes de que o acusado é de fato culpado. Esse é um princípio básico de qualquer Estado de Direito. Portanto, no que tange à congregação, se não houver evidências suficientes de que o acusado é culpado, ele obviamente não poderá ser desassociado. Mas isso não significa que ele não poderá ser criminalmente punido, pois as autoridades vão trabalhar paralelamente em busca de comprovar ou não a existência do crime. Pergunta 5. A vítima só poderá relatar o crime às autoridades se os anciãos da congregação fizerem uma comissão judicativa com o acusado? Não. E eu sei que para muitos, em especial para os apóstatas, isso é difícil de entender. Portanto, peço a sua mais detida atenção a esse ponto. A comissão judicativa é congregacional e religiosa, e não interfere em nada nos procedimentos legais quanto a se o crime foi cometido ou não. As autoridades vão cuidar da acusação do crime, quer o acusado seja desassociado ou não. Coloque isso na sua mente. A questão congregacional, a questão religiosa, não tem absolutamente nenhum efeito na questão criminal. A comissão judicativa não existe para que os anciãos decidam se o caso será denunciado ou não às autoridades, mas para que decidam se o acusado vai ser expulso da congregação ou não. Nós percebemos que, para alguns, isso é difícil de entender. O ponto é, existem duas entidades separadas, distintas, que vão tratar do assunto de duas perspectivas distintas. Os anciãos vão cuidar da questão religiosa, a qual envolve uma comissão judicativa e a desassociação do pecador que não se arrepende, e enquanto isso as autoridades vão cuidar da questão criminal, a qual envolve os procedimentos jurídicos e penais. Portanto, mesmo que dentro da congregação não possa ser comprovado que o acusado é culpado, a vítima e os responsáveis por ela ainda assim serão incentivados pelos anciãos a relatar o caso às autoridades. E os próprios anciãos ainda assim também vão cumprir a lei que dita que os casos de ASM devem ser relatados às autoridades, pois para que uma denúncia seja feita às autoridades, os anciãos não precisam de provas de que o abuso foi cometido. Eles precisam de provas para que uma comissão judicativa seja feita e para que o acusado seja desassociado ou expulso da congregação, mas não precisam de provas para que uma denúncia seja feita perante as autoridades. Então essas duas questões são distintas, a religiosa e a criminal. Pergunta 6. Dentro da congregação, o que é necessário para que um acusado de ASM seja desassociado? Conforme já foi dito em partes, é necessário que haja uma prova de que ele é de fato culpado, pois ninguém pode ser desassociado sem que haja provas de que tal pessoa é culpada, a menos que haja, obviamente, uma confissão. Isso vale para qualquer pecado. Portanto, se não houver provas ou uma confissão de ASM, os anciãos não poderão formar uma comissão judicativa e desassociar o acusado. Seja como for, procedimentos serão tomados, conforme veremos mais à frente. Pergunta 7. Que tipo de provas são exigidas para uma acusação de ASM dentro da congregação? Vejamos o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo escreveu sob inspiração: não aceite acusação contra um ancião, a não ser com base no testemunho de 2 ou 3 pessoas. Paulo, com autoridade apostólica, não escreveu nenhuma novidade para quem conhecia a cultura judaica. As palavras dele foram tiradas do livro de Deuteronômio, onde lemos: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém por causa de qualquer erro ou pecado que ele tenha cometido. A questão deve ficar estabelecida com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, para que um acusado de ASM possa enfrentar uma comissão judicativa, é necessário que haja pelo menos 2 testemunhas do pecado, a vítima e mais uma. Apenas uma observação: isso é somente no que tange à congregação e à desassociação do acusado. Para que o potencial crime seja denunciado às autoridades, não é necessário ter provas, nem evidências, nem testemunhas. Qualquer pessoa é livre para fazer qualquer denúncia às autoridades. Tanto a potencial vítima, seus pais ou os anciãos, podem fazer a denúncia às autoridades, mesmo sem evidências.
Mas para se formar uma comissão judicativa dentro da congregação, a fim de que o acusado possa ser julgado em sentido moral e religioso, os anciãos precisam ter o relato da vítima e de pelo menos mais uma testemunha que possa dizer que viu esse abuso ou outro cometido pelo mesmo acusado. Vale ressaltar um detalhe muito interessante, e eu peço a sua mais detida atenção a esse ponto. Quando se diz que é necessário que exista uma testemunha adicional, tal testemunha não precisa ser necessariamente uma pessoa. A testemunha adicional pode ser qualquer coisa que prove que a acusação é verdadeira. Por exemplo, uma mensagem de voz, um telefonema que foi gravado, imagens de câmeras de segurança, ou caso a perícia consiga provas do crime, como material genético que comprove o acontecido, isso também se torna uma testemunha forte contra o acusado. Ou talvez a testemunha seja uma pessoa que não viu explicitamente o ato em si, mas talvez tenha reconhecido gritos ou reconhecido a voz do acusado, ou talvez tenha descoberto pornografia infantil no computador pessoal do acusado, ou qualquer outra evidência que seja suficiente para comprovar a veracidade da acusação. O ponto é, se há provas de que a acusação é verdadeira, ainda que o acusado negue o ASM, é o fim da linha para ele na congregação. Ele será desassociado e a congregação cortará todos os laços sociais com ele. O acusado nem mesmo será cumprimentado pelas testemunhas de Jeová. Porém, mesmo que a acusação seja verdadeira, se não houver como comprová-la, o acusado não será desassociado. Nesse caso, a punição se limitará às autoridades. Conforme já dito, caso as autoridades que possuem métodos de investigação que a congregação não possui, consigam comprovar que o acusado é culpado, isso servirá de prova para a congregação e, assim, o já comprovado abusador será desassociado. Pergunta 8. Se a acusação de ASM não puder ser confirmada, significa que nada mais será feito? Não, longe disso. É isso que os apóstatas querem que você acredite, mas não é isso que vai acontecer. Na congregação, o acusado será constantemente observado pelos anciãos e terá sua participação limitada na congregação. É importante salientar que, às vezes, um ASM não pode ser comprovado naquele momento específico, mas com o tempo poderão surgir provas. Enquanto isso, paralelamente, a questão será cuidada de uma perspectiva criminal pelas autoridades. Caso a investigação pelo poder público realmente prove que o acusado cometeu o ato, essa prova será o suficiente para que os anciãos da congregação visitem o acusado, já detido pelas autoridades, e solicitem dele uma confissão. Visto que os anciãos querem ajudar a pessoa que cometeu um pecado a se reconciliar com Deus, será formada uma comissão judicativa, ainda que não haja outra testemunha. E por ter também mentido anteriormente, o acusado será desassociado, agora não apenas pela questão do ASM, mas também pela sua mentira que foi descoberta. Pergunta 9. Se não houver duas testemunhas ou prova da perícia, significa isso que a vítima está mentindo? Não, longe disso. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Ainda que o acusado seja inocentado pelas autoridades e não seja expulso da congregação por falta de provas, isso não quer dizer que a vítima esteja mentindo. O acusado pode negar a acusação, como faria diante das autoridades e peritos. Mas os anciãos sabem que o acusado pode ter cometido um pecado grave, que prejudica toda a congregação, mas que infelizmente não pode ser comprovado pelos anciãos. E essa é uma triste realidade do mundo em que vivemos. Segundo dados oficiais da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, somente 6% dos homicídios dolosos ou com intenção de matar são solucionados no Brasil. Agora eu te pergunto, o que é mais fácil? Comprovar se alguém específico é um assassino ou se alguém tocou em uma criança de forma indevida? Então a primeira coisa que qualquer pessoa sensata deve ter em mente é: esse assunto é extremamente delicado e é tolice pensar que para resolver uma questão de ASM apenas se requer boa vontade e desejo de justiça. Não, o assunto é complexo. Uma criança não tem maturidade intelectual para formalizar aquilo que de fato aconteceu com ela, se é que aconteceu. Mesmo psicólogos que tentam ter uma conversa com uma criança que afirma ter sido vítima desse abuso, eles têm que tomar total cuidado e eles mesmos cometem erros. O assunto é difícil.
A criança vai responder várias vezes, em várias situações, sim e não para a mesma pergunta, dependendo do modo como a pergunta é feita. Eu não estou culpando ninguém, obviamente, a criança é sempre inocente. Mas o ponto que você tem que ter em mente é que o assunto é difícil, o assunto é complexo, ele é delicado, e os apóstatas criam a ideia de que é muito simples resolver isso. Não é simples. Nada é simples. No Brasil, se um sujeito ele for preso sob a acusação de ASM, ele vai ser morto na cadeia. E se não for fisicamente morto, a reputação dele acabou. Nós não estamos defendendo em nenhuma instância abusadores sexuais. De forma alguma, longe disso. A vontade que dá é fazer justiça com as próprias mãos. Mas não é segredo que existem falsas acusações de ASM. Existem até mesmo casos famosos. Então, por mais indignado que você esteja com um caso assim, nós temos que admitir que a questão é delicada. E o ASM se tornou uma praga na nossa sociedade. Não é uma questão religiosa, não é uma questão seja o que for, é uma praga que invadiu todas as comunidades, todas as ideologias, todos os grupos, e que quando um membro de um grupo comete esse crime, esse ato é usado para difamar o grupo inteiro, o que está errado. Pergunta 10. Se o acusado de ASM não puder ser desassociado por falta de provas, que ajuda os anciãos darão à potencial vítima? Conforme já dito, os anciãos sabem que mesmo que o ASM não possa ter sido comprovado naquele momento, a vítima pode estar falando a verdade, e talvez futuramente surjam provas. Portanto, os anciãos vão prestar toda a ajuda à vítima e àqueles que também foram prejudicados. Os anciãos tomarão medidas que protegerão toda a congregação contra o potencial agressor, porque eles receberam essa designação de Deus. Segundo diz Atos 20 e 28. A potencial vítima e os próximos a ela também devem ser incentivados a procurar um profissional para receber ajuda especializada com estes traumas. Os anciãos irão fornecer ajuda espiritual às vítimas, por meio da Bíblia junto da presença dos pais ou responsáveis por ela. Caso seja necessário, serão feitas várias visitas para ajudar as vítimas. Essas visitas de pastoreio têm o propósito de ajudar a todos os envolvidos. Nelas, os anciãos serão cordiais e gentis, tratando a vítima e seus familiares com carinho e jamais duvidando da veracidade do que não pôde ser comprovado. Esses anciãos serão bons ouvintes e darão conselhos baseados na Bíblia. Eles vão orar com os envolvidos, dando encorajamento e garantindo que Deus os ama. Pergunta 11. Existe perdão para quem cometeu ASM? Se há algo em comum entre todas as religiões, é o perdão. Todas as religiões concordam que, por pior que seja o pecado de alguém, se essa pessoa se arrepender de coração, poderá ser perdoada por Deus e aceita novamente na igreja ou congregação. No caso em questão, ao ser readmitido na congregação após ter sido desassociado, o sujeito será avisado pessoalmente pelos anciãos que não deverá ter contato sozinho ou demonstrar afeto por qualquer menor na congregação. Os pais que têm filhos menores na congregação também serão avisados que seus filhos não devem ter contato com tal pessoa. Todos os anciãos e os novos anciãos que se mudarem para uma congregação em que há um membro com tais restrições serão avisados disso. Uma pessoa que cometeu ASM nunca mais terá cargos especiais na congregação, mesmo que ela tenha sido perdoada. Tal pessoa terá sempre, em qualquer congregação que ela talvez futuramente venha a pertencer, um envelope com seu nome, e nele estará escrito, não destrua. Isso ficará guardado nos arquivos da congregação, com o objetivo de proteger a congregação de um futuro caso de ASM. Bem, essas são algumas dúvidas que cremos que precisavam ser respondidas. Você ainda tem alguma dúvida? Então faça sua pergunta usando o e-mail que aparece na descrição desse vídeo e nós tentaremos respondê-la. Um grande abraço a todos e fiquem em paz.